Olá, meu nome é Érica, sou estagiária do 4º ano do curso de formação de docentes e estarei apresentando a regência virtual. E o tema de hoje é sinônimos. E hoje estarei falando sobre concordância verbal. Mas o que é concordância verbal? Concordância verbal é quando o verbo tem que concordar com o sujeito. Mas como assim? Eu já explico para vocês. Eu vou explicando e vou mostrando exemplos para que vocês possam entender, ok? Então, vamos lá. Tô pegando aqui os exemplos. Vamos lá. Para a gente poder entender sobre concordância verbal. Então, aqui eu tenho algumas frases e a gente vai analisando, sempre procurando quem é o sujeito e quem é o verbo, ok? Sujeito é aquele que faz a ação e o verbo é a ação, entendido? Então, vamos lá. Nós fomos estudar na casa de Maria. Quem é o sujeito? Nós, isso mesmo. E o verbo? Fomos. Aqui tem concordância verbal porque o verbo está concordando com o sujeito. Estaria errado se eu falasse nós foi estudar na casa de Maria. O verbo não está concordando com o sujeito. Nós foi estudar na casa de Maria. Então, o verbo não está concordando com o sujeito. Então, neste caso, eu não tenho concordância verbal. Aqui nessa frase eu tenho, ó, porque o verbo está concordando com o sujeito. Agora aqui, a criança gosta de jogar videogame. Qual o sujeito? A criança. Qual o verbo? Gosta. Então, aqui, a criança gosta de jogar videogame. Qual o sujeito? A criança. Qual o verbo? Jogar. Isso mesmo. E temos concordância verbal, porque o sujeito está concordando com o verbo. Eu não poderia falar, a criança gosta de jogar videogame. Então, o verbo está concordando com o sujeito. Agora aqui, eu vi o incêndio. O verbo está concordando com o sujeito, né? E qual é o sujeito? Eu. Qual o verbo? Vi. Isso mesmo. Eu não poderia falar eu vi o incêndio. Então, o verbo está concordando com o sujeito. Nós vimos o incêndio. Quem são o sujeito? Nós. Isso mesmo. E qual o verbo? Vimos. Eu não poderia falar nós vi o incêndio. Então, o verbo está concordando com o sujeito. Nós temos também o caso do sujeito composto. Mas o que é o sujeito composto? O sujeito composto é aquele que possui 2 ou mais núcleos. Núcleos são os sujeitos. Então, vamos analisar também algumas frases sobre o sujeito composto. Vamos lá. Paulo e Helena estão brincando. Ó, nós vemos que nós temos 2 sujeitos. Então, nós temos uma frase que é sujeito composto. Quem são os sujeitos? Paulo e Helena. E qual é o verbo? Brincando. Então, aqui, ó, nós também temos concordância verbal. Porque, ó, está dizendo Paulo e Helena estão brincando. Então, o verbo está concordando com o sujeito. Não teríamos a concordância verbal se a frase estivesse assim, ó. Paulo e Helena estão brincar. O verbo não está concordando com o sujeito nessa frase que eu falei, né? Não. Então, aqui, ó, nós temos a concordância verbal. Ele e ela estão brincando. Tem a concordância verbal? Sim, porque o verbo está em concordância com o sujeito. Isso mesmo. Ó, sujeito, ele e ela. Verbo, brincando. Eu não poderia falar simplesmente ele e ela estão brincar. O verbo não está concordando com o sujeito, né? Agora aqui. Mariana e Alice já tomaram banho. Quem são os sujeitos? Mariana e Alice. Qual o verbo? Tomaram. Então, eu tenho concordância verbal, porque o verbo está concordando com os sujeitos, porque o verbo está no plural. Quando nós temos um sujeito só, o verbo tem que estar no singular, ok? Quando nós temos 2 sujeitos, nos casos de sujeito composto, o verbo tem que estar no plural, porque senão não tem concordância verbal, entendido? Então, um sujeito, singular, 2 sujeitos, plural, certo? Aqui,
Eu não poderia simplesmente falar, Mariana e Alice já tomou banho. Não tem concordância do verbo com o sujeito. Então, por isso que tem que prestar bem atenção se eu tenho um sujeito ou se eu tenho dois sujeitos. Se eu tenho um, singular. Se eu tenho dois, plural. Isso mesmo. A gente tem que usar essa regrinha para que tenha concordância verbal nas frases, ok? Entendido, então, o que é concordância verbal? Então, agora, nós vamos fazer algumas atividades para que a gente possa entender melhor sobre a concordância verbal, ok? Então, vamos lá. Número 1. Complete as frases abaixo com a forma correta de concordância. Lembrando que o verbo deve concordar com o sujeito, tá? Então, nós vamos analisar cada um e vamos ver como nós temos que usar o verbo para que a frase fique correta. Maria não do sorvete. Então, eu vou analisar o verbo que está aqui no parênteses e vou achar qual a forma correta de pôr ele aqui para que o verbo concorde com o sujeito, que é a Maria. Então, vocês vão fazer isso nas outras também, ó. João e Paula, espaço, trocar figurinhas, adorar. Então, eu vou aqui, ó, ver qual forma do verbo adorar eu tenho que utilizar aqui nesse espacinho para concordar com o sujeito, que é João e Paula. Agora aqui, minha mãe não, espacinho, que eu faça bagunça. No parêntese, gostar. Então, eu vou achar a forma que o verbo gostar vai se encaixar aqui no espacinho. Vou, espaço, minhas atividades. Entre parênteses, fazer. Então, tem que achar que tipo, como o verbo fazer tem que estar para que ele possa concordar aqui com o sujeito, que é o vou, que no caso sou eu. Helena e Maria, espacinho, muito de boneca. Entre parênteses, brincar. Então, vou achar que forma o verbo brincar vai se encaixar aqui no espacinho para ter concordância. Então, façam aí. E aí, conseguiram fazer? Então, bora lá para a correção para ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram, para ver onde vocês erraram também. Então, vamos lá. Então, aqui, como eu já havia explicado, nós temos que achar qual a forma que o verbo estará correto para preencher o espacinho. Maria não gosta, não, aqui, o verbo gostar. Como eu vou utilizar o verbo gostar no espacinho? Maria não gostou do sorvete. Então, se eu colocar Maria não gostar do sorvete, o verbo tá concordando com o sujeito? Não, né? Então, eu tenho que colocar Maria não gostou do sorvete. Que daí, o verbo escrito como gostou vai estar concordando com o sujeito. Então, vamos colocar lá. Gostou. E aí, vocês acertaram? Estão corrigindo aí junto com a prof? Então, vamos lá. João e Paula, espacinho, trocar figurinhas. Verbo adorar. Como que eu vou ter que utilizar esse verbo adorar aqui para que tenha concordância verbal entre o sujeito e o verbo? Isso mesmo, João e Paula adoram trocar figurinhas. Então, eu vou escrever aqui no espacinho adoram, porque só assim o verbo vai estar concordando com o sujeito, né? Porque aqui nós temos um sujeito composto, né? Nós temos dois sujeitos, então temos que ter o verbo no plural. Isso mesmo, vocês lembraram. Agora vamos para a seguinte. Minha mãe não, espacinho, que eu faça bagunça. Verbo gostar novamente. Então, que tipo que eu tenho que usar esse verbo aqui para que ele fique correto e tenha concordância verbal? Então, vamos lê-la de novo para a gente ver como que a gente pode colocar esse verbo? Minha mãe não gosta que eu faça bagunça. Isso mesmo. Aqui, ó, o verbo vai ter concordância com o sujeito. Minha mãe não gosta que eu faça bagunça. Agora aqui, vou, espacinho, minhas atividades. Verbo fazer. Como que eu vou ter que utilizar o verbo fazer? Vou fazer minhas atividades. Essa tava fácil, né?
Então, aqui o verbo está concordando com o sujeito. Vou fazer minhas atividades. Helena e Maria, espacinho, muito de boneca. Como que eu tenho que utilizar o verbo brincar para que possa ter concordância verbal? Helena e Maria brincam muito de boneca, isso mesmo. Lembrando que quando tem dois sujeitos, o verbo tem que estar no plural, viu? Que daí nós vamos ter concordância verbal. Então, eu vou escrever o que aqui mesmo? Helena e Maria brincam muito de boneca, isso mesmo. Brincam muito de boneca. E aí, conseguiram? Então, vamos lá para a questão número 2. Assinale a alternativa correta sobre qual verbo devemos utilizar para termos uma concordância verbal. Então, nós vamos analisar aqui a frase e vamos marcar um X em qual é a forma correta do verbo que eu tenho que usar para que eu tenha uma concordância verbal. Então, vamos ler lá. O dia estava chuvoso. Alguns acidentes, espacinho, na estrada. Então, vocês vão analisar qual dos dois eu tenho que usar, ocorreu ou ocorreram? Então, você vai analisar e depois você vai marcar um X aqui no que vai completar o espacinho. Aqui, mesma coisa. Muitos ônibus com turistas, espacinho, nesta praça histórica. Então, eu vou ver se é para ou se é param e vou marcar um X na correta. Então, façam lá que daqui a pouco a gente vai voltar com a correção, ok? E aí, conseguiram responder? Então, bora lá para a correção. Então, vamos lá. O dia estava chuvoso. Alguns acidentes, espacinho, na estrada. Ocorreu ou ocorreram? Isso, ocorreram. Por quê? Porque são alguns acidentes. Então, está no plural. E quando está no plural, é quando tem mais de dois sujeitos. Então, alguns acidentes são vários sujeitos. Então, tem que estar no plural o verbo. Então, ocorreram. Então, o dia estava chuvoso. Alguns acidentes ocorreram na estrada. Agora aqui. Muitos ônibus com turistas, espacinho, nesta praça histórica. Muitos ônibus com turistas param nessa praça histórica ou param? Isso mesmo, param. Então, vou marcar um xizinho no param. Por que param? Porque temos mais de um sujeito. E quando são mais de um sujeito, o verbo tem que estar o quê? No singular ou no plural? Isso mesmo, tem que estar no plural. Quando temos mais de dois sujeitos, o verbo tem que estar no plural. E aí, conseguiram fazer as atividades tudo certinho? E aí, vocês entenderam sobre concordância verbal? Entenderam que para ter uma concordância verbal, o verbo tem que estar concordando com o sujeito, como nós já vimos hoje. Nós também temos o sujeito composto. O sujeito composto é quando nós temos dois ou mais núcleos, ou seja, dois ou mais sujeitos na frase. E quando nós temos dois ou mais sujeitos na frase, quando nós temos um sujeito composto, o verbo tem que ser no plural, porque se passou de duas pessoas, todos os verbos têm que ser no plural. E não é exceção a concordância verbal, ok? Então, vocês entenderam? Entenderam sobre concordância verbal, que o verbo tem que concordar com o sujeito? Entendido? Então, essa foi a aula de hoje. Lembrando de sempre usar álcool em gel e utilizar a máscara, hein? Então, muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Um beijão e tchau!